Mais um episódio do nosso Meditai. Nesta manhã nós vamos falar sobre um tema muito importante, que tem muito a ver com a nossa vida, que é a questão do sofrimento. Vamos fazer uma abordagem rápida sobre esse tema, porque muitas pessoas hoje têm se frustrado, entendendo na cabeça delas, na consciência delas, que Deus falhou porque elas estão vivendo algum tipo de sofrimento. Isso se dá porque muitos pastores, muitas igrejas, e há um entendimento errado de que o fato de sermos servos de Deus, filhos de Deus, estarmos em comunhão, isso de alguma forma nos blinda contra o sofrimento. E a gente vai entender que isso não é bem assim. Olhando uma história que está lá escrita no Êxodo, nós vamos ver que o sofrimento, na verdade, é algo que faz parte da nossa vida, é comum a todos que estão nesse mundo. O sofrimento é algo constante, presente desde o pecado de Adão. Toda a humanidade sofre, independente do seu estado financeiro, seu status, cor, credo, isso não faz diferença, né? O sofrimento é para todos indistintamente. Então vamos falar um pouquinho hoje sobre isso, analisando uma história que está lá em Êxodo 32, no capítulo 1, no versículo 1, até o 7. Eu espero que você possa ser abençoado e crescer um pouco mais no entendimento da palavra de Deus. Antes de seguir, eu quero te pedir que você compartilhe esse conteúdo. Querido, querida, nós temos dito que a relevância para esse trabalho, ela não é dada apenas por nós, mas por você. Se você não fizer isso, não há sentido em seguirmos adiante com o Projeto Meditai. Porque a intenção desse trabalho é compartilhar Jesus, é levar Jesus mais longe, é levar essas mensagens a pessoas que precisam. E você faz isso compartilhando essa mensagem no teu Facebook, na tua rede social, no teu grupo de familiar, no teu grupo de amigos. E para que isso? Para que tenhamos algum tipo de projeção? Não a intenção não é essa. Até porque não há nenhum tipo de monetização, não há nenhum tipo de benesse financeira com esse trabalho. Nosso intuito é apenas que Jesus chegue ao coração das pessoas e que de alguma forma essas mensagens possam fazer diferença na vida delas. Então compartilhe, faça a tua parte, tá bom? Vamos lá. Seguindo então a palavra de Deus, vamos começar fazendo a leitura do capítulo 32, a partir do verso 1 do livro do Êxodo. Diz assim a palavra de Deus: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levante-se, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. E disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. E este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo se assentou para comer e beber e se levantou para se divertir. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Então, depois de 400 anos de cativeiro na terra do Egito, os hebreus eles partem para o deserto em direção à terra prometida. Eles saem do Egito falando a língua do Egito. Eles saem do Egito, mas o paladar deles é egípcio. Eles saem do Egito, mas a cultura deles é egípcia. Eles saem do Egito, mas a idolatria no seu coração é egípcia. Então, essa dificuldade, ela vai sendo assim cada vez mais percebida no comportamento do povo nesses 40 anos que eles vão peregrinar no deserto. Eles ficam 400 anos no Egito e depois vão ficar 10% desse tempo, um dízimo. Eles vão ficar 10%, 40 anos peregrinando no deserto. E Paulo vai abordar isso lá em 1 Coríntios, né, essa experiência do povo no deserto. No 1 Coríntios 10, do 1 ao 7, ele vai dizer assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só maná espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles,
razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e se levantou para se divertir. Então vamos analisar algumas coisas aqui. São 400 anos, e o povo sai do Egito falando a língua do Egito. Um certo pastor, ele comentou que, em contato com um pastor amigo que estava há muito tempo na Austrália, eles acabaram se encontrando depois de um tempo. Então eles estavam conversando e o pastor, que estava aqui no Brasil, comentou sobre o filho dele. Ele tinha um filho já grande, e ele falava: tá tudo bem, e eu tenho uma menina agora que está com 12 anos, ela nasceu na Austrália. E lá se fala inglês. E então ele perguntou: mas como é que é essa questão dela? Como é que ela lida com a questão do português, do inglês? E o pastor comentou: bom, nós temos uma prática na nossa casa, nós só falamos português, para que ela se ambiente e saiba que ela tem uma língua pátria. E então ele perguntou assim: mas ela consegue se identificar bem com a língua? E ele falou: olha, ela tem algumas dificuldades, algumas palavras ela não conhece, algumas expressões ela fala numa conjugação verbal diferente, a gente corrige. Então ele imaginou assim: caramba, com 12 anos ela já tem toda essa dificuldade. Então imagine você, meu irmão, 400 anos, gerações que nasceram e morreram no Egito. Esse povo não falava mais nada a respeito do hebraico. A sua língua nativa, ela já tinha se perdido praticamente. Então o paladar, a cultura, a língua, os hábitos, os costumes eram egípcios. Então o deserto aparece no caminho para a chegada em Canaã. E aí a gente vai entender que, assim, imagina, Deus libertou o povo e você sai de uma condição de cativo para um deserto. Só que no cativeiro, é diferente de como nós imaginamos aqui os escravos no Brasil. Lá eles tinham suas casas, eles tinham seus lugares para morar. Tanto que quando eles vão saindo do Egito, uma das ordens do Senhor é que eles fossem nas casas e pegassem os utensílios de ouro e prata e os pendentes, e eles recebem isso dos seus vizinhos. Então, assim, a situação é um pouco diferente. Mas eles precisam sair de toda uma estrutura que tinham para ir para o deserto. Então é aquela coisa, Você é livre, mas você está no deserto. Onde é que é a cozinha? Onde é que é o banheiro? Onde é que eu tomo banho? Onde é que eu vou dormir? Então toda essa situação foi necessária para que o povo experimentasse uma desintoxicação. E a gente vai avançar falando um pouco sobre isso aí. Então, assim, voltando à questão do sofrimento. Você já se perguntou o porquê de sofrer? Todos nós sofremos. Mas, assim, nem sempre nós temos entendimento claro da razão. O sofrimento ele pode ter origem em ações que praticamos. Davi, ele, após o seu pecado com Batseba, ele vai sofrer. Porque a comunhão dele é restaurada com o Senhor. E ele continua o seu ministério, continua sendo um salmista da casa de Deus, continua sendo rei de Israel, mas há questões envolvendo a sua família que são decorrentes daquele erro e que vão permanecer até os últimos dias de Davi. Então, assim, tem pessoas que acreditam que porque vão para a igreja, porque são filhos de Deus, estão isentas do sofrimento, mas isso é um erro. É errado pensar assim. Então, assim, algumas lições importantes que a gente pode tirar com relação a essa passagem do povo. Eles saem do Egito, eles experimentam antes disso aquelas pragas, eles veem aquilo, saem do Egito e vão passar por um tempo de peregrinação, até que eles se encontram na base do Sinai. Moisés, ele sobe para o monte e ele está lá em contato com Deus, e já se passaram 40 dias. E aquele povo começa então a largar para trás tudo aquilo que foi construído. Vamos entender o seguinte: primeiro ponto, o sofrimento, ele tem um propósito, mesmo quando nós não conseguimos enxergá-lo. Voltando com relação ao povo, para que a gente entenda isso, as pragas do Egito. Queridos, as pragas do Egito, elas foram necessárias para que o êxodo acontecesse, mas também foram necessárias para o próprio povo entender quem era o Deus dos seus antepassados. Porque aquilo, com 400 anos, já tinha se tornado uma história, uma lenda no coração daquela geração que nasceu e morreu, nasceu e morreu, nasceu e morreu, uma após a outra, cativa. Então eles precisavam entender quem era o Deus de Moisés, Melhor, o Deus de Abraão,
né? E as promessas que Deus havia feito com Abraão, Isaac e Jacó, José, tudo isso parecia muito mais uma história por conta da distância dos fatos que eles viviam e a sua realidade, do que necessariamente um exemplo de um Deus poderoso. Então as pragas foram uma coisa difícil, porque você imagina o seguinte, foi um processo longo e calamitoso. Imagina você assim, eles não viveram a experiência das pragas, mas eles conviveram com a experiência dos egípcios. Então imagina aquelas coisas terríveis, as trevas, as pragas das rãs, a água se tornando em sangue, os gafanhotos e a morte dos primogênitos, a gritaria no Egito, o caos, a dor, e eles estavam ali convivendo com aquilo. Então foi uma coisa terrível, muito traumática. Já parou para pensar no que eles estavam vivendo e convivendo, experimentando o avanço dessas pragas sobre o Egito, dia a dia? Então assim, foi uma coisa muito difícil, muito terrível, muito sofrida, né? Então assim, o deserto ele foi necessário. As pragas foram necessárias. E agora nós vamos falar que o deserto foi necessário. Por quê? Como nós falamos, o povo sai contaminado, totalmente desfigurado por 400 anos de convivência com a cultura egípcia, né? Então eles precisavam passar por uma desintoxicação. Já viu um lava-jato? O carro entra imundo, completamente sujo de um lado, e ele vai passando devagarinho, e aquelas escovas vão girando ali, jogando água, jateando sabão, e aquilo vai. Quando você sai do outro lado, o seu carro parece outro, completamente limpo, seco e pronto para uso. Era isso que precisava acontecer com aquelas pessoas. Então assim, eles precisavam da solidão do deserto. Eles precisavam sair daquela imagem de protegidos, porque o Egito era a superpotência da época. Então assim, eles precisavam se desintoxicar daquele estilo egípcio de ser. Eles precisavam perder o paladar egípcio e se alimentar do maná. Eles precisavam se desintoxicar da própria manutenção da sua vida. Então precisavam buscar a água através de Deus e ver o milagre da água saindo de uma rocha seca, de a carne vir do céu, de Deus falar. Então havia todo um trabalho do Senhor para mudar o coração e a mente daquele povo. A fome e a sede eram necessárias. Eles precisaram passar por aquilo, porque eles sempre aprenderam aprenderam a viver tendo o que comer, mesmo sendo escravos, né? Então assim, a palavra de Deus diz que nem só de pão viverá o homem. Jesus repete nisso, fala isso, mas repetindo as palavras de Deuteronômio 8, versos 2 ao 4, que diz assim, ó: você se lembrará de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar. Olha só, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Aleluias. O povo precisava da fome e da sede para entender que não é só de pão e nem só de água que o homem vai viver. Aleluias, mas da palavra do Santo Deus. A outra questão, existe um propósito no sofrimento. Pode ser que eu e você não saibamos, e muitas das vezes nós não entendemos o porquê, né? Mas pode ser que o propósito seja glorificar a Deus. Gálatas 4,13, o apóstolo Paulo vai dizer assim: vocês sabem que eu lhes preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Olha só, a enfermidade que Paulo vivia, que ele estava experimentando, foi o motivo, foi a razão pela qual ele pregou o evangelho ao povo da Galácia. Foi um argumento, foi uma forma, foi uma razão, foi um método encontrado para que o evangelho chegasse até eles. Como é que a gente pode entender uma coisa assim? A enfermidade, a dor, o sofrimento pode ser um método, um meio de Deus se utilizar para fazer com que os seus propósitos sejam alcançados na minha e na sua vida. O apóstolo Paulo dá o exemplo disso. Talvez o sofrer, a dor, sejam algo, e a forma como nós lidamos com isso, estando em Deus, seja algo que alguém que está do outro lado precisa entender, precisa saber.
precisa ver para ter força no seu coração. Segundo ponto, a demora de Deus tem o propósito do cuidado. O texto começa dizendo assim, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós. E aí o Senhor fala, o Senhor diz assim, desce Moisés, vai porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Então olha só, o povo entende lá no capítulo 32 que Deus está demorando. Moisés está um tempão lá em cima daquele monte. Mas se você olhar os 4 capítulos anteriores ao capítulo 32, você vai ver Deus tratando do ministério de Arão. E isso é graça. Isso é graça. A graça é alguma coisa muito incompreendida para muitos irmãos, pessoas próximas, têm muita dificuldade de entender o que é graça. Então veja bem, enquanto Arão estava fazendo o bezerro, Deus estava desenhando a roupa de sacerdote que ele ia usar no ministério. Aleluia. Enquanto Arão estava completamente desviado, preparando um objeto de idolatria que ia corromper o povo, Deus estava projetando o seu ministério. Aleluia. Então, às vezes, nós temos a impressão de que Deus está demorando para aparecer. Mas é justamente aí que talvez o nosso ministério esteja sendo aprimorado e moldado. É justamente aí que os traços de quem você vai ser estão sendo definidos por Deus. Pensa nisso. Terceiro, para encerrarmos e não estendemos mais, não entregue os seus pendentes de ouro para a fundição do bezerro. Não entregue os seus pendentes de ouro para a fundição do bezerro. Para pensar, na caminhada você vai ver os libertos se perdendo. Muita gente que talvez se desvia. Talvez você já tenha lidado com pessoas assim, conhecido pessoas assim, que começaram a caminhada e se perderam. Você não pode fazer parte disso. De onde vieram esses pendentes que o povo tira e entrega para fazer o bezerro? Quem deu isso? E quando eles receberam? Os pendentes, queridos, são valores. E quem lhes deu para eles foi o próprio Deus. Assim, e Deus faz isso lá naquele processo de libertação. Se você voltar lá atrás, quando o povo sai do Egito, né, eles receberam os pendentes como uma espécie de indenização por aqueles 400 anos de escravidão. E agora as pessoas estão entregando os pendentes que receberam na libertação para que seja feito um ídolo. Então, assim, isso, queridos, se você para analisar, não fez nem 40, fazem 40 dias que eles saíram do Egito. 40 dias eles viveram as pragas do Egito, saíram debaixo de mão poderosa, entraram no deserto com aquela nuvem sobre eles e a coluna de fogo na frente, venceram o exército de Faraó na travessia do Mar Vermelho, andaram e chegaram até a base do Sinai. Moisés está lá em cima, eles estão na base do Sinai. Moisés está lá, está aquela cobertura que a Bíblia diz que o Senhor desceu no monte, em meio a fogo e fumaça, está aquela nuvem de fogo lá em cima, Moisés lá. Os trovões, eles estão ali na base do Sinai. E o que eles fazem? Tiram seus pendentes, tudo aquilo que eles receberam a título de indenização pela sua libertação e entregam para fazer um ídolo e dizem, esses são os deuses que te tiraram da terra do Egito. Querido, você vai entregar o que Deus te deu? Aquilo que o Senhor transformou na tua vida? Você lembra quem você era? Você lembra como você estava moralmente? Olha para a tua vida e veja o que Deus te deu. Não entregue isso de graça, de bandeja, para a fundição do bezerro. Guarda o teu coração. Entenda que muitas coisas que envolvem o nosso sofrimento, a nossa vida, não estão claras para nós. Mas Deus é o Senhor da nossa vida, Ele é o nosso Kyrios. Ele está no comando de tudo que diz respeito à nossa vida. Deus não perdeu a mão sobre você. Por mais que a tua dor seja forte, seja incompreensível, o Senhor está no controle. Ok? Confia, guarda o teu coração e sirva ao Senhor com alegria. Deus te abençoe.